Como estão? A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe o seu dia. Estamos aqui para mais um devocional, graças a Deus. Primeiro vamos orar e convidar aquele que é o mais importante. Eu sou apenas um instrumento passando uma mensagem para confortar o seu coração, para transformar a sua mente, para tocar almas que ainda não foram tocadas pelo amor de Jesus, que é o amor mais pleno, perfeito. É o que preenche aquele vazio existencial na nossa vida. Senhor, nós agradecemos por mais um dia, Pai, na sua santa e preciosa presença. Senhor, gratidão por mais um dia, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, falando da tua palavra, falando do teu amor, da tua bondade, Jesus. Gratidão, Espírito Santo, por nos capacitar a estarmos aqui, Pai, pelo ter esse privilégio, Pai, das revelações, o privilégio de passar tudo aquilo que precisa ser passado através da sua palavra. Gratidão, eu sou muito grata, Jesus, pelo privilégio de fazer a tua obra, de falar da tua palavra, mesmo sem merecer, mesmo sem se sentir capacitada para isso, Jesus, mas é o Senhor quem escolhe. Eis-me aqui, Pai, para fazer aquilo que é da tua vontade, por isso que eu peço que eu me esvazie totalmente de mim, que o Senhor tire tudo aquilo que não te pertence, Pai, e que o Senhor preencha todo o meu ser, toda a minha mente, todo o meu coração de ti, Senhor. Que as pessoas possam ser transformadas, que a sua palavra atinja todas as pessoas que precisam ser tocadas, Pai, porque o Senhor sabe o propósito de eu estar aqui e o Senhor sabe a quem deve chegar esta mensagem. Eu sou apenas uma serva obediente a ti, Senhor. Então, eu te peço, Deus, que as pessoas que ouvirem essas palavras, que elas possam verdadeiramente ser transformadas, preenchidas com seu amor, sentir aquele arrepio na alma, que ela tenha certeza que esse arrepio é o Senhor, é o Espírito Santo já tocando ela, para que ela ouça, para que ela aprenda a ouvir a voz de Deus, para que ela aprenda a ter um relacionamento com Deus, para que ela aceite Jesus, que é a chave de acesso para esse relacionamento e intimidade com Deus. Sem Jesus não é possível. Está escrito: só vem ao Pai aquele que aceitar o Filho. Então, sem Jesus é impossível ter relacionamento e intimidade com Deus. Aceite Jesus enquanto é tempo. Escute a voz dele. Que essa mensagem possa verdadeiramente tocar almas, corações e espíritos que estejam necessitados do amor de Deus. Em nome de Jesus. Amém. E a palavra de hoje é uma palavra muito linda. Parece até a continuidade do que nós estávamos falando ontem, né? Ontem a gente falou do barco cheio, Jesus chegou bem na hora, fez um milagre, né? Daquela pescaria super abundante, e quando estava cheio, transbordante, ele falou: agora vem e me siga. Abandonar um barco vazio todo mundo abandona, mas abandonar um barco cheio, aí eu quero ver quem é que tem essa coragem, né? Mas os discípulos, eles foram escolhidos a dedo. Deus, ele prova o coração, ele prova onde está o seu coração, né? E graças a Deus, aqueles discípulos, eles escolheram abandonar o barco cheio e seguir Jesus, porque eles sabiam que o maior tesouro desta terra estava na sabedoria e na salvação. E nós aqui estamos fazendo o mesmo, né? Eu escolhi largar o barco cheio, e vocês, eu creio que todos têm uma história linda para contar, e que nós hoje nós podemos falar do amor de Cristo, porque aqueles discípulos decidiram seguir Jesus, e nós fomos transformados, nós fomos libertos, nós fomos
Agraciados, nós recebemos milagres porque nós também escolhemos andar com Jesus Cristo. A palavra de hoje é Marcos 10, versículo 21. E essa daqui, o jovem rico. Eu vou falar todo o capítulo porque vale a pena. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Aí você vem e me segue. Veja, esse homem ele já tinha tudo. Ele era rico, abundante, e ele também seguia os mandamentos. Mas Jesus provou o coração dele. Mostrou para ele. Jesus queria saber se verdadeiramente esse homem amava a Deus mais do que todas as coisas. Ame Deus sobre todas as coisas. Ame ao próximo como a si mesmo. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram mais ainda, dizendo em si: Quem poderá, pois, salvar-se? Essa parábola, essa passagem do homem rico, as pessoas distorcem muito, né? E eu ouvia antes, quando eu não era ainda convertida, de que os ricos não poderiam entrar no reino dos céus. Jesus não aceitava os ricos. Então as pessoas, elas distorcem a palavra de Deus sem ter o entendimento do Espírito e acabam afastando pessoas que muitas vezes estão na sua cegueira espiritual por conta de uma interpretação errada. Eu vou ler para vocês. Os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus repetiu, tornando a falar. Disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Jesus não disse que é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Jesus disse quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Aonde está a confiança daquele homem? A confiança dele, da estabilidade da vida dele, estava no dinheiro, nas riquezas, e não estava em Deus. Se ele largasse tudo aquilo, ele não ficaria feliz, porque a estabilidade dele, a segurança dele, a idolatria dele está no dinheiro e não na fé em Deus.
Então Jesus provou o coração daquele homem para saber aonde estava a segurança dele. Agora eu te falo uma coisa, você tem toda uma riqueza. Você é uma pessoa muito rica, sempre teve tudo. Se acontecer amanhã de você perder tudo, ainda assim você vai continuar estável. Ainda assim você vai continuar feliz. Ainda assim você vai ter domínio próprio. Ainda assim você vai confiar em Deus, como Jó, que era milionário também, que tinha tudo, confiou. Então entenda, a provação está aí, em saber aonde está a sua confiança. A sua confiança não tem que estar no dinheiro, você tem que governar sobre o dinheiro. Se Deus chega para você e fala, te entrega tudo, você entrega e vai com Ele? Eu entrego, eu entreguei. Eu entreguei e fui com Ele. Porque eu sei que se eu construir lá atrás tudo que eu construo de novo. Se eu construir lá atrás algo sem Deus e desabou, foi um castelo de areia. A qualquer momento vai desabar. Se eu escolhesse esse caminho de novo, eu não teria segurança. Agora, com Deus, Ele vai me dar sabedoria, Ele vai me dar força para construir tudo de novo. E mais, Ele vai acelerar os processos. Vai me apresentar as pessoas certas. Não vai deixar eu cair em engano, como caí anteriormente. É isso que Deus faz. Quando a sua segurança está em Deus, você pode até perder toda a sua riqueza, mas Ele vai fazer você ganhar em dobro na posição certa, com as pessoas corretas, e vai construir a sua riqueza com o alicerce correto na rocha, onde ninguém terá o poder de destruir. Então Jesus, olhando ao redor, disse a seus discípulos, entenda onde está a sua confiança. Ele não disse que os ricos não entrarão no reino dos céus. Isso é um engano que colocam lá fora para distorcer a palavra de Deus. Os filhos do inimigo fazem isso, que era o que falavam lá atrás também, quando eu não conhecia Jesus. Eu ouvia muito isso. Ah, os filhos, mas por que a gente pode ficar rico? Uma doutrina errada, religiosa, dizendo que só os pobres, os fracos, os pobres, eles são abençoadíssimos. Mas os ricos também são, quando a sua confiança está no Senhor. E essas pessoas ricas, elas terão ainda mais, porque elas são capazes de se desapegar de tudo, se assim o Senhor lhes pedir. Porque eles sabem que eles são capazes de construir tudo de novo, quando a confiança deles está em Deus. A sua confiança tem que estar em Deus e não no seu dinheiro. A confiança da segurança da sua vida é em Deus, é no Todo-Poderoso, é naquele que te dá o acesso às riquezas, que te dá o acesso a tudo nessa vida. É Ele. Se você tem essa riqueza, foi porque Ele liberou isso para você. Ele que é o dono do ouro, da prata, de tudo desse mundo. Ele é o criador de tudo. Se você teve acesso a isso, foi porque Deus permitiu. Em algum momento vai ser testado a sua fé e vai ser testado a sua idolatria. Será que a sua idolatria está no dinheiro ou está em Deus? Será que a sua idolatria é ao Senhor? Ame Deus sobre todas as coisas. Esse é o principal mandamento. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, porque aqui ele fala que a maioria dos ricos, a confiança deles está no dinheiro, não está em Deus. Agora, os ricos que têm a sua confiança em Deus, esse daí, esse transborda, esse multiplica, esse é uma bênção. Esse é uma bênção. A paz, amada, bom dia, minha amiga amada Márcia. Então, quando Jesus diz,
Jesus fala nessa passagem, é mais fácil, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então, aonde está a sua confiança? A sua confiança está no dinheiro ou a sua confiança está em Deus? Esse é o detalhe dessa passagem do jovem rico. É esse o detalhe. Aonde está a sua confiança? Quem você idolatra? Deus ou o dinheiro? Infelizmente, o jovem rico ele ficou triste naquele mesmo momento, porque ele falou: não, eu não vou perder as minhas riquezas, porque... Mas perdeu a salvação e a vida eterna, porque escolheu o dinheiro, onde ele morreu e as traças comeram tudo, ele não levou nada, não é? Não existe caminhão de mudança no enterro. Alguém já viu aqui um caminhão de mudança ir junto no carro de velório? Eu nunca vi. Mas eu já vi pessoas carregarem no velório o legado. Eu já vi pessoas sendo muito abençoadas em seu velório por causa das almas que elas ganharam. Imagine a festa no céu, né? Que essas pessoas tiveram também, né? De fazer as coisas certas, de seguir com Jesus. Imagine como ela é recebida pelo nosso Senhor no céu. E Jesus, né? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Foram o que os discípulos fizeram. Até mesmo Mateus, que era rico também, né? Cobrador de impostos. Ele foi tão tocado pela sabedoria, pelo amor de Deus. Mateus tinha tudo, mas ele não tinha amor. Mas ele recebeu o principal, que foi o amor de Jesus. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. O que está faltando na sua vida? Essa foi a introdução só, mas chegamos aqui na parte principal. O que está faltando na sua vida? Existe alguma falta na sua vida? O que está faltando em você? Esse texto revela um importante encontro com o jovem rico, com Jesus. Esse jovem rico, ele pensava que não precisava fazer mais nada para ser salvo. Ele já cumpria os mandamentos, ele era um homem bom, né? Mas Jesus lhe disse: sim, ainda falta uma coisa. Falta-te uma coisa. O fato de nós andarmos corretos em alguns segmentos da nossa vida e até seguindo os princípios de Deus, talvez nos faça pensar que isso já é o suficiente. Entretanto, sempre está faltando algo. O que está faltando em você? O que está faltando em você? Aqui eu vou falar 3 coisas que essa geração está vivendo. Primeiro, é a falta de amor, né? A primeira coisa que falta em nossos dias é o amor. Filho que desonra pai, pai que não ama filho, que não dá atenção para o filho.
O amor é o problema desta geração. Necessidade de ser amado, necessidade de ser aceito, necessidade de ser aprovado. Você se preocupa muito mais com a opinião dos outros do que com a opinião de Deus sobre você. É verdade, amiga. As escrituras estão se cumprindo. O amor de muitos está se esfriando. Ontem mesmo eu vi na internet uma filha botando fogo na casa com a mãe dentro. Aí ainda gravando isso e falando, olha, eu tô fazendo isso, bem feito para ela. As escrituras estão se cumprindo, não tem amor, colocando fogo dentro da própria casa. E ainda ela falava com deboche, a menina cheia de demônio, colocando fogo. Ela tá lá no chão, no colchão, eu pus fogo mesmo. É bem feito para ela. A filha fazendo isso com a mãe. Veja a que ponto nós chegamos. O que é pior nesse tempo? Você vê o que está acontecendo, né? Uma guerra, crianças, né, perdendo seus pais, ficando órfãos, mulheres grávidas, aquele horror que está acontecendo na guerra. Ou você vê um filho nesse nível fazendo isso com uma mãe. Eu não sei o que é pior. Eu não sei. Sinceramente, eu passo mal quando eu vejo essas coisas. Eu passo mal, eu fico mal. Então, o problema do amor nessa geração é muito sério, a falta de amor. Pais que não se preocupam mais em cuidar dos seus filhos, em dar amor, em dar atenção, estão preocupados em ficar na internet do que ter o trabalho de treinar aquele ser humano, porque esse filho, ele foi dado por Deus, a criança pertence ao reino dos céus. Deus pegou aquela criança, colocou na sua mão para você cuidar e você vai prestar contas disso. Porque é o tesouro de Deus que foi colocado para você na sua vida. Óbvio que vai dar trabalho, mas é sua obrigação cuidar dessa criança com excelência. Porque você vai prestar contas para Deus. É um ser humano que Ele está colocando aos seus cuidados. Para que esse ser humano conheça os princípios e os valores dele. E que ele possa ser um modelo de Deus nessa terra. Que ele possa, muitas vezes, salvar uma geração inteira. Só porque você treinou com excelência esse filho. Para o reino. Todos aqueles que seguiram esses princípios hoje têm homens e mulheres de Deus que são bênção nessa terra e que estão salvando almas para o reino porque fizeram o que Deus confiou a eles, que é treinar um filho, um ser humano nesta terra. Então, o amor, o próprio Jesus, ele denunciou a falta de amor presente nessa geração, dizendo: bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Pais que matam seus próprios filhos, filhos que matam seus próprios pais e tantos outros casos de falta de amor que a imprensa ela mostra diariamente. Só revela a frieza do amor em todos os seus níveis, dos níveis mais bárbaros e absurdos que existe nesse mundo, em consequência da multiplicação da iniquidade, conforme consta lá em Mateus, versículo 24, Mateus 24, versículo 12. Em Oséias 4, versículo 1, o próprio Deus já havia denunciado essa falta de amor também, dizendo: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus nessa terra. Para a falta de amor entre os homens, o nosso Deus tem amor de sobra para derramar em nosso coração. E essa palavra está lá em João 3, versículo 16, Romanos 5, versículos 5 e 8. Agora vocês imaginem se não tivesse a igreja nessa terra. O que seria? Porque a igreja, ela faz um papel que os governantes não fazem. A igreja, ela tem o poder de transformar a mente, de promover a metanoia na cabeça de
de um homicida, por exemplo. Um cara que nunca recebeu amor na vida, que vai lá na revolta, na rebeldia dele, mata pessoas, né? Rouba, furta. Essa pessoa, ela tem um histórico de violência na vida dela, que nunca foi tratado. E aí ela vai até a igreja, ou os missionários vão até a prisão, né? E transformam aquelas pessoas, mudam a mentalidade, depositam o amor de Jesus sobre elas, o perdão dos pecados. E esse ser humano sai dali, transformado, e não comete mais crimes. Agora, você já imaginou se não tivesse a igreja nesta terra? O que seria de nós? A gente não tem como mensurar as pessoas, o controle, o equilíbrio que dá a igreja nessa terra, para que a maldade não se prolifere ainda mais. A segunda coisa é a falta de paz para os homens sem Deus. Isso é fato. A pessoa não tem paz. Em Isaías 48, versículo 22, o profeta escreveu dizendo: mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. E é verdade. Quando a ONU, uma informação importante para vocês, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial, justamente para ser um instrumento de paz mundial, né? O objetivo era resolver os conflitos entre as nações e estabelecer a paz mundial. Mas a ONU consegue cumprir este papel? Eu tenho uma função muito importante, mas ela, sozinha, ela não consegue promover a paz, né? Ela faz a mediação, mas ainda assim não consegue promover a paz mundial. Porém, sem Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz. E o homem, ele não obterá a paz que deseja se não tiver Jesus Cristo em seu coração. Em Jó 9, versículo 4, a Bíblia diz que o Senhor é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ninguém. Em Jó 22, versículo 21, a gente também tem os conselhos de Deus para o homem obter a paz. Une-te, pois, a Deus. Você tem que se unir a Deus. Se você não se unir a Deus, se Deus não for o seu melhor amigo de todos os dias, você não vai obter essa paz. E assim te sobrevirá o bem. Para a falta de paz entre os homens, Cristo, ele nos deixou um legado, que é a sua verdadeira paz. E a terceira coisa é a esperança, a verdadeira esperança. Aonde que nós depositamos a verdadeira esperança na vida do homem? Né? Muitas vezes a gente coloca a esperança num governante, nem aconteceu no nosso aqui, né? As pessoas que muitas vezes passam fome. Qual foi a esperança que ele depositou? Que todo mundo teria picanha em suas casas. Até agora eu não vejo ninguém postando, né, que teve picanha. Ele, ao contrário, ele mandou as pessoas plantar abóbora. Isso é um engano. A verdadeira esperança é daquele que nos criou, né? O homem, ele jamais vai conseguir cumprir aquilo que ele fala. Porque o homem não é capaz de promover a verdadeira esperança no coração de um ser humano. O homem, ele é falho. Por mais que siga princípios, muitas vezes eles não vão conseguir cumprir com o que falam. O homem, ele pode errar, ele pode falhar, ele pode não cumprir a palavra. Mas Deus, ele é quem promove a verdadeira esperança na sua vida. Se ele te fez uma promessa, ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir esta promessa. Deus, ele não mente, ele não falha, ele não engana. Em Efésios 2, versículo 12, Paulo afirma que nós vivíamos sem Cristo, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
O homem sem Cristo, ele não tem esperança e também não tem Deus no mundo. Esse mundo viraria um inferno se não existisse os princípios e valores do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, Paulo também afirma que não devemos ser como os demais que não têm esperança. A gente tem esperança da vida eterna. Nós estamos com os nossos nomes escritos lá no livro da vida. Nós temos a esperança de que nós iremos para a Nova Jerusalém, nós teremos uma morada no céu, nós seremos recebidos por Jesus, nós vamos sentar na mesa com Ele. Essa é a nossa esperança. A nossa morte é a nossa glória. A nossa morte não é motivo de tristeza, é motivo de muita felicidade, porque a vida eterna vai começar. Então, quem anda com Jesus tem a esperança de que a sua alma será salva, de que essa paz será eterna. A paz que a gente vive com Jesus já começa aqui. Não é depois que a gente morre, que a gente tem a certeza da nossa salvação, da nossa vida eterna. Essa paz, ela já se estabelece na terra. A gente passa por tribulação, a gente passa por guerra, a gente passa por aflições, a gente é perseguido. Mas ninguém tem o poder de tirar a paz que Ele já estabeleceu no nosso coração. Nosso melhor amigo é o Senhor, é Jesus Cristo. Ninguém substitui esse lugar. Ninguém é capaz de substituir esse lugar. Se o teu coração está preenchido por essa verdade, acabou. Ninguém mais é capaz de te ferir, ninguém mais é capaz de te atingir. Nós observamos lá na guerra, enquanto os soldados estavam ali, eles estavam louvando, eles estavam alegres, eles estavam em paz. Entendeu? O exército de anjos estão ali com eles. E mesmo que eles venham a morrer, eles vão ter a sua recompensa. Sem o Senhor Jesus Cristo, não há paz, não há preenchimento do espírito, não há felicidade, não há amor. O vazio existencial vai conseguir dominar a sua vida. Não vai ser a riqueza, você pode ser um bilionário. Se você não tiver Jesus, acabou, você não tem nada. Você não construiu riqueza nenhuma nessa terra. Por quê? Porque você não segue Jesus, você não coloca Jesus em primeiro lugar. Você não coloca. A pessoa que não coloca Jesus em primeiro lugar, ela sempre vai ter falta no coração. Paulo divide o mundo em dois grupos distintos, os que têm esperança e os que não têm esperança. Muitos depositam a sua esperança apenas em coisas dessa vida, conforme está lá em 1 Coríntios 15, 19. Porém, os crentes salvos mesmo, têm a sua esperança preservada nos céus. Está lá em Colossenses 1, versículo 5. É uma promessa. Os crentes salvos, crentes no Senhor Jesus Cristo, as pessoas que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, que acreditam nessa verdade de que Ele é o próprio Deus que se personificou nesta terra, aceitou, convidou Ele para a sua vida, segue os princípios, segue os mandamentos de Deus, é um crente salvo. Se torna um crente salvo, você pode se tornar hoje. Vai no seu quarto, se ajoelha, confessa para Deus no seu íntimo. Você não precisa confessar para as pessoas, você confessa para Deus os seus pecados. Se arrependa, convide Jesus para entrar na sua vida. Você vai passar a ter a esperança, você vai passar a ter a paz que sai do teu entendimento, você vai viver experiências com Deus, onde você vai ter a certeza dessa esperança de que a sua alma será salva. A salvação vai fazer parte da sua vida. Jesus Cristo, Ele é, sim. Lá em Hebreus 10, versículo 23, a Bíblia também revela a firme confissão de nossa esperança, dizendo: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Ele prometeu, Ele cumpre. Para a falta de esperança entre os homens, Cristo em vós, esperança da glória.
O Senhor Jesus Cristo é o grande tesouro que aquele jovem rico precisava. Aquele jovem rico, ele tinha tudo, ele tinha todas as riquezas. Mas, na verdade, o que ele precisava era andar com o Senhor Jesus Cristo para ser totalmente preenchido daquele vazio existencial. Porque ele buscava. Mas ele já tinha tudo e ainda assim estava buscando e não estava encontrando. Quando encontrou, quando Jesus chegou na casa dele, como ele está chegando aqui hoje na tua casa, falou: o que está faltando para você? O que está faltando? Se você já tem eu, o que está faltando para você? A tua confiança tem que estar plena em mim. O seu melhor amigo sou eu. Quem tem que preencher todo o seu coração sou eu. O amor que você precisa é o meu amor. Era disso que o jovem rico precisava, mas ele não teve. Ele fez a escolha, o livre-arbítrio. Ele fez a escolha. Ele escolheu as riquezas dele. Significou o quê? Jesus testou o coração dele naquele momento. Você então entrega tudo. Testou o coração. O coração dele não estava em seguir Deus. O coração dele estava na idolatria do dinheiro, das riquezas dele. A confiança dele estava nas riquezas dele. A confiança dele não estava em Deus. O que Deus quer é todo o nosso coração, toda a nossa confiança nele. Não podemos dar nenhuma brecha para que isso não aconteça. Todo o amor do nosso coração tem que estar para o nosso Senhor Jesus Cristo. A confiança tem que ser nele. Isso é nível 10 de fé. Isso é fé plena e absoluta. É essa fé que Jesus Cristo quer de nós. A fé de Abraão. Mesmo assim, Abraão ainda foi ludibriado pela esposa. Não esperou a promessa se cumprir. Mesmo assim, Abraão caiu, né? E toda essa história de Israel tá aí, a origem, por causa da desobediência. O que Deus quer, desde o princípio, desde a criação, é a nossa obediência e o nosso coração, só. Abraão cedeu às vontades de Sara. Acabou que o amor dele por Sara era tanto que ele acabou aceitando o que aconteceu, mas aí tá lá. Nasceu o filho da pagã com a pagã, e toda essa história que permeia até hoje naqueles lados, toda essa guerra aí que acontece em Israel é por causa disso. A origem tá aí. A origem tá aí. Desobediência. Não foi capaz, atrasou a bênção, né? Porque o filho da promessa era Isaac. Então, Jesus Cristo, ele tinha tudo que aquele jovem rico precisava, né? Nosso Senhor, ele tem tudo que um ser humano precisa para ser feliz. Ele tem amor, ele tem paz, esperança da vida eterna. Era o que aquele jovem rico precisava. Ele precisava de amor, ele precisava de esperança e ele precisava de paz. Mas ele escolheu não ter. Ele não quis, conforme está lá em Lucas 18, né? Versículo 23. Vamos lá. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, os que confiam nas riquezas, né? O jovem rico ficou triste e foi embora, porque ele viu. Jesus, ele honra as suas renúncias. O quão você é capaz de renunciar para andar com ele. Não são as conquistas. Ele também vibra com as nossas conquistas, até porque todas as nossas conquistas é graças a Deus, né? Porque foi Deus que deu o acesso, Deus que trouxe a prosperidade, Deus que traz tudo pra gente. Mas o verdadeiro servo é aquele
que coleciona renúncias. Entretanto, um outro rico chamado Zaqueu, ele deu mais valor a Cristo do que todas as suas riquezas. Ai, a diferença, né? Por isso que ele alcançou a sua salvação pessoal e a salvação de toda a sua casa. Diferente do jovem rico desta passagem, foi Zaqueu, né? Que deu mais valor a Jesus Cristo do que para as suas riquezas. Ele foi abençoado em todos os níveis, mas a principal bênção foi a sua salvação pessoal e a salvação de toda a sua casa, que é a maior riqueza que nós temos nessa terra, né? Saber que nós estaremos no céu e não na angústia, né? Sentado no colo do capeta no final da nossa vida, né? Porque quando a gente fala até depois do fim, esse até depois do fim vai acabar as nossas aflições, vai acabar tudo de ruim que nós passamos. Nós estamos aqui para treinar e para salvar almas. Nós somos um exército do reino aqui na terra. A gente está trabalhando para o Senhor. Em tudo que a gente faz, a gente tem que trabalhar para o Senhor, né? Agora, quando terminar, quando a gente chegar, quando chegar a nossa hora, que o Senhor determina, é Ele que determina a nossa hora, a gente vai estar na glória, então não vai existir mais nenhuma aflição. A paz que excede todo entendimento vai permanecer, a alegria, tudo. A verdadeira riqueza não está nessa terra. Nem o homem mais rico dessa terra é capaz de falar que ele tem a verdadeira riqueza. Agora, se ele tiver com Jesus Cristo, ele tem. Ele tem. Aí Deus dá o acesso todo para ele, né? Como foi no caso de Salomão, que foi o homem mais rico de toda a história da humanidade. Ele teve tudo, ele desfrutou de tudo, de todos os prazeres dessa vida. Foi o homem mais rico da história. Nenhum homem desta terra, o homem mais rico do mundo, não chega na riqueza de Salomão. E o Salomão disse que tudo é vaidade, tudo é vaidade. Se nós não estivermos com Deus, a gente não vai estar preenchido. Não vai estar preenchido. Salomão reconheceu que nada deste mundo, por mais extraordinário, mais absurdo, mais que seja, vai preencher o nosso coração como o nosso Senhor Jesus, como o nosso Deus Todo-Poderoso preenche. Então eu te pergunto, o que está faltando em você para que você viva verdadeiramente no pleno desfrute da tua vida, da alegria, da paz que excede todo entendimento, daquilo que realmente é importante na nossa vida, que é o amor, a paz e a esperança, a salvação, a nossa vida eterna. Se eu fosse elencar 5 coisas importantes verdadeiramente, porque isso também você vai transmitir para sua família, para o seu filho, para todos ao seu redor. É o amor. Se você recebe o amor pleno de Jesus, você vai dar o amor para as pessoas que estão ao seu redor, né? Você vai amar ao próximo como a si mesmo. O amor que você recebe de Deus faz com que você se ame e que você ame as pessoas. Transborde. A paz que excede todo entendimento em qualquer circunstância da sua vida. Se Deus te pedir para você entregar tudo que você tem, você consegue entregar e ainda assim se manter equilibrada? Se manter no pleno desfrute com Deus? Nesse amor maravilhoso, sabe? Se sentir feliz, mesmo assim, renunciando todas as coisas materiais. Mesmo assim você consegue se manter? Ou a sua confiança está naquilo que você conquistou? Eu fico pensando nessa situação, as pessoas lá de Israel, né? Porque ali também, como tem no Brasil, como tem em qualquer outro país, sempre vai ter, né? Essa desigualdade social. Tem as pessoas que são extremamente ricas e tem as pessoas pobres.
Numa situação como essa de guerra, todos estão no mesmo nível. Todo mundo perdeu as suas riquezas, todo mundo perdeu os seus trabalhos, todo mundo perdeu a sua casa. Não tem roupa para vestir, não tem comida para comer, está na dependência de pessoas, está na dependência de missionários, de governo. Se coloca no lugar dessas pessoas. Como você estaria se você estivesse nesse lugar? Você estaria plena com Jesus, sabendo de que ele está ali e que ele vai prover tudo para você? Você conseguiria manter a paz em meio a uma situação como essa? Porque isso pode acontecer aqui no Brasil, pode acontecer no mundo inteiro. A gente pode ir para uma terceira guerra mundial. A gente está prestes a ir para uma terceira guerra mundial. Se isso acontecer no nosso país, se você perder tudo que você tem, como que vai estar o seu coração? Você vai conseguir se manter com domínio próprio? Você vai ter o principal fruto do Espírito, que é o domínio próprio, a paz que excede todo entendimento. Pensa nisso, onde está a sua segurança? Onde está? Onde está a sua segurança? O que está faltando em você para que você seja totalmente preenchido no Espírito a ponto de se tornar uma pessoa inabalável, porque você tem a certeza e a esperança de que Deus está contigo. De que Deus está contigo. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã. Vamos orar novamente, né? Porque falando sobre essa questão da guerra, eu quero orar aqui com vocês, principalmente com eles, né? Para eles. Senhor, nós estamos aqui reunidos, Pai, nós queremos agradecer por essa palavra preciosa, maravilhosa que o Senhor trouxe para nós refletirmos, Pai, sobre tudo na nossa vida, Pai. Sobre o que é verdadeiramente importante na nossa vida, Senhor. Se existe alguma falta, Pai, no coração dessas pessoas, Pai, que estão aqui, que irão acompanhar, independente da hora do dia, não importa, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor vai levar essa mensagem para quem precisa ouvir essa mensagem. Pai, se tiver alguma falta nesta vida, Pai, que o Senhor preencha tudo aquilo que está faltando, Senhor. Que o Senhor elimine toda a seta do inimigo, repreenda todo o mal sobre a vida dessa pessoa para que ela tenha verdadeira certeza absoluta e que ela seja totalmente preenchida nessa falta do seu amor, da sua esperança, da sua paz, do fruto do teu Espírito, Jesus. Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor possa transformar essas pessoas, Senhor. Que o Senhor possa ir também lá onde estão, Pai, essas pessoas na guerra, Senhor. Essas crianças que perderam seus pais, todas essas pessoas que perderam o seu chão, perderam tudo, Jesus. Que elas não percam a esperança em Ti, Senhor. Que elas não percam o amor de Ti, Senhor. Que elas possam confiar, Pai. Que elas possam ser preenchidas totalmente do Seu amor e saber que com o Senhor elas estão protegidas, Senhor. Vai preenchendo o coração, Senhor, daquelas crianças, Pai. Vai eliminando todo o mal daquele lugar. Vai dando a paz, Pai, para aquele país, Pai. Vai dando paz para todas essas pessoas, para os soldados, Jesus. Coloca anjos para acamparem junto deles, Pai, para lutarem junto com eles, Senhor. Que nenhum mal mais possa atingi-los, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Oh, gratidão, amada, gratidão. Que Deus abençoe. Que palavra maravilhosa, né? Deus é muito bom, glória a Deus, toda honra e glória a Deus, porque, nossa, isso faz a gente refletir sobre a nossa vida, sobre aquilo que verdadeiramente é importante para nós, né? Glória a Deus por essa palavra, serve para mim também, eu gosto de fazer essa avaliação diariamente, sabe? E graças a Deus, assim, Deus, Ele trabalha essa força dentro de nós. Ele é maravilhoso, Ele trabalha essa força dentro de nós para que a gente consiga vencer tudo aquilo que está nos incomodando, tudo aquilo que está
afetando o nosso coração. E o inimigo, ele é terrível, ele sabe também as nossas fraquezas, né? Então a gente precisa ser totalmente preenchido desse amor, precisa ser total, sabe, alimentado com a palavra, com a palavra, com a palavra, com a palavra, porque Deus, ele vai falando com a gente, ele vai nos preenchendo cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais, né, amiga? Que Deus abençoe seu dia, saudades. Ontem acabou a bateria, por isso que a gente não conseguiu terminar. Eu vou te ligar de novo. Te amo, amiga. Deus abençoe, tá bom? Bom dia a todos. Fiquem com Deus. Até amanhã, 9h59. Tchau.